Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André, mais uma vez para finalizar os nossos conceitos de trigonometria. Nós estamos entrando aí no final dessa jornada, tá? São 21 vídeos falando sobre trigonometria com vocês, tá? Espero que todos esses vídeos ajudem vocês. Se por acaso faltou algum conceito, faltou alguma informação, deixa nos comentários que aí a gente faz mais um vídeo aí para ir complementando essa parte de trigonometria, tá? Mas acredito que ela tenha ficado bem legal. O vídeo de hoje a gente quer fechar com chave de ouro, a gente quer fazer um exercício com vocês muito bacana para a gente entender algumas variações, algumas combinações da função cosseno e o que isso envolve na translação vertical e horizontal do gráfico, na ampliação e na redução do conjunto imagem, tá? Então, ou seja, hoje tem coisa muito legal para mostrar para vocês. Não percam, hein, pessoal? E olha, não se esqueçam, no nosso canal, além da gente apresentar os conceitos, fazer exercícios, a gente faz a interpretação e a compreensão de todos os resultados no GeoGebra. Beleza, galera? Então, se inscrevam no canal, acione as notificações e deixe aquele like. Eu acho que vocês vão gostar muito do vídeo de hoje. Beleza? Vamos lá? Olha só, gente. Eu tenho dois exemplos para mostrar para vocês aqui hoje, tá? O primeiro, né, tá escrito assim, ó. Como os parâmetros A, B, C e D, com C diferente de zero, afetam o gráfico da função real f de x igual a mais b vezes cosseno de cx mais d. Tá? Eu quero saber, à medida que eu vou mudando esses parâmetros reais aqui, o A, o B, o C e o D, o que acontece com o gráfico? Aí a gente vai anotar tudo aqui, tá? E esse outro exemplo aqui, eu quero usar uma função, né? Ó, vamos construir o gráfico da função real, definida por f de x igual a 2 mais 3 cosseno de x sobre 2 menos π sobre 6, analisando a sua imagem e o seu período. Pessoal, olha só, eu vou começar pelo segundo exemplo, tá? Porque esse exemplo aqui a gente vai fazer ele na mão. A gente não vai usar software para fazer ele. E esse segundo aqui eu já quero usar esse outro que está aqui, né? Eu quero usar um software que é o GeoGebra para fazer isso. Mas outra coisa importante, hein? Assistam os vídeos anteriores sobre o gráfico da função seno, o gráfico da função cosseno e o gráfico da função tangente. Eu vou deixar aqui um cardzinho com esses 3 vídeos para vocês poderem acessar e estar mais afinados com essa parte desse vídeo que a gente vai fazer hoje. Olha só, gente. Qual estratégia que eu vou usar para fazer o gráfico dessa função aqui? Eu vou montar uma tabela, lembre daquela tabelinha onde que a gente plota os valores de x e de f de x para construir o gráfico, né? Eu vou montar essa tabelinha e os valores que eu vou usar para construir o gráfico vão ser os valores aqui da primeira linha, tá? Vou anotar aqui uma seta aqui, pra vocês lembrarem que é o valor da primeira linha aqui e da última linha. Aí vocês vão perguntar, mas professor, por que você colocou esse monte de linhas aí? Para facilitar, né? Para facilitar a determinação dos valores de f de x quando eu não tenho calculadora. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte. Ao invés de eu colocar valores arbitrários para x, eu vou colocar valores arbitrários para x dividido por 2 menos π sobre 6. Por que eu vou colocar valores arbitrários para essa linha aqui? Porque vai ser fácil eu calcular o cosseno deles. Eu vou colocar valores que eu já sei o cosseno deles. Vamos lá então, gente. Os seguintes valores que eu vou colocar. Deixa eu só fazer umas... Aqui, pessoal, vamos colocar os seguintes valores. Olha, lembrando, nessa linha aqui, né? Então, eu vou colocar os valores de 0 radianos. Ó, 0 radianos. Vou colocar o π sobre 2 radianos. Vou colocar o π. Vou colocar o 3π sobre 2. Vou colocar o 2π.
Acho que já tá bom, não precisa colocar valor aqui não, tá? Por que que eu coloquei esses valores aqui? Porque como eles vão valer x sobre 2 menos π sobre 6, vai ser fácil calcular o cosseno deles, o cosseno de 0, o cosseno de π sobre 2, o cosseno de π. Porém, esses valores aqui, eu não vou poder marcar eles no eixo x. Eu vou ter que marcar os valores de x aqui em cima. Então, olha só. Se esse ângulo vale 0, se esse valor dessa linha aqui vale 0, quanto que vale o da linha anterior? Essa linha aqui, ela é x sobre 2 menos π sobre 6. Então, a linha anterior é só eu pegar esses valores aqui e somar π sobre 6. Ou seja, fazer a operação oposta aqui. Ó. Então, 0 mais π sobre 6 vai dar π sobre 6. π sobre 2 mais π sobre 6 vai dar 4π sobre 6, que é a mesma coisa que 2π sobre 3. π mais π sobre 6 vai dar 7π sobre 6, tá? E 3π sobre 2 mais π sobre 6 vai dar 5π sobre 3. Gente, olha só, essas contas eu já fiz todas no rascunho, tá? É só vocês pegarem e somar, ó, 3π sobre 2 mais π sobre 6, que vocês vão encontrar esse número aqui, tá? E 2π mais π sobre 6 vai dar 13π sobre 6. Beleza, pessoal? Mas ainda não são esses números que vocês vão marcar no eixo X. Vão ser os números que eu vou colocar aqui, tá? Eu vou colocar eles em radianos e vou colocar eles em graus também para facilitar a construção do gráfico. Então, galera, agora a gente vai colocar aqui os valores de X. Eu vou marcar de caneta vermelha, tá? Para chamar a atenção. O valor de X, como aqui nessa linha eu tenho o valor de X sobre 2, ou seja, X dividido por 2, essa linha aqui vai ter que ser o dobro do x, tá? Então, qual que é o dobro de π sobre 6? É 2π sobre 6, que vira π sobre 3, tá? Qual que é o dobro de 2π sobre 3? É 4π sobre 3. Qual que é o dobro de 7π sobre 6? É 14π sobre 6, que simplificado vai dar 7π sobre 3. O dobro de 5π sobre 3 vai dar 10π sobre 3. E o dobro de 13π sobre 6 vai dar 13π sobre 3. São esses os ângulos em radianos que eu vou marcar no eixo X. Eu vou colocar aqui em cima, gente, eles em graus também, para facilitar a nossa vida, tá? Π sobre 3 é 60 graus. Beleza, pessoal? Então, são esses valores de x que eu vou marcar. Agora eu vou calcular os valores da f de x. Mas antes disso, olha, eu vou calcular o cosseno, vou fazer de azul, tá? O cosseno de x sobre 2 menos π sobre 6. X sobre 2 menos π sobre 6 são esses valores. Então, basta eu calcular o cosseno de 0, que é 1. Cosseno de π sobre 2, que é 0. Cosseno de π, que é menos 1. Cosseno de 3π sobre 2 é 0. E cosseno de 2π é 1. Beleza, pessoal? Seguindo aí a nossa continha, né, a nossa função, eu tenho que multiplicar por 3 agora. Então, eu vou pegar todos esses valores e multiplicar por 3. Aqui vai dar 3, aqui vai dar 0, aqui vai dar menos 3, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 3. Show? E, por fim, para ter a função completa, eu vou somar o valor 2 aqui, né? Vou somar duas unidades aqui, ó. 3 mais 2, 5, 2, menos 1, 2 e 5. E 5. São esses que eu vou marcar no eixo aqui, Y. Então, eu tenho os pares ordenados já para marcar no meu gráfico, tá? Valor de X, valor de Y. Valor de X, valor de Y. Vou começar a marcar aqui de caneta vermelha. Primeiro é 60 graus com 5. Olha, 90 graus está aqui. Já marquei aqui alguns ângulos aqui, tá? Aqui é 90 graus, então 60 graus está um pouquinho antes aqui. Eu vou marcar como se fosse aqui, ó.
com 5, né? Tá aqui em cima, ó. Nossa, gente, fazer isso com a régua, né? Pra ficar retinho, bonitinho. Vamos ver. Com 5 tá aqui. Só fazer aqui para vocês verem. Beleza, gente? Olha, já dá para fazer um esboço do gráfico, tá? Esse gráfico ele vai ficar mais ou menos, né? Ele é uma função cosseno, então o gráfico segue mais ou menos esse desenho aqui, ó. Tentar deixar bonito aqui. O ponto máximo dele aí, gente, olha. O ponto máximo é menos 5. E o ponto mínimo é menos 1. Beleza, pessoal? Olha só, já dá para analisar a imagem dele. Ó. Aqui pediu para analisar a imagem, olha. A imagem dele vai de menos 5 até menos 1. Então, vou anotar aqui, ó. Imagem é o conjunto no intervalo de menos 1. Falei menos 5 aqui, não, é 5. Tá? De menos 1 até 5. De menos 1 até 5. Essa é a imagem dele. E o período, né, como ela é uma função cossena, ela vai começar a se repetir daqui para frente e daqui para frente. Gente, o período dela, para eu descobrir o período, basta eu ver aqui onde está esse ponto máximo, aqui esse ponto máximo, subtrair o valor de x daqui do valor de x daqui. Ou seja, o valor de x aqui, aonde está esse ponto máximo, e o valor de x aqui, aonde está esse outro ponto máximo. Eu vou descobrir o período. Aqui, ó, aqui está 5 e aqui está 5. Então é só eu subtrair. 13π sobre 3 menos π sobre 3. Vou fazer a conta aqui, ó. 13π sobre 3 menos π sobre 3. Isso vai dar 12π sobre 3. 12π sobre 3 vai dar 4π. Tá? Então o período é 4π. A gente também aprendeu uma formulazinha para descobrir o período. Vocês lembram da formulazinha? Vou colocar aqui no meio. Ó. Aí vocês vão ver que também vai dar 4π. A fórmula é assim, ó. P igual a 2π dividido pelo módulo do coeficiente do parâmetro C, que é esse que multiplica o x aqui, ó. Quem está multiplicando o x é meio, é 1/2. Então, módulo de 1/2. Isso vai dar 2π. Divisão de fração, repete primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai ser 2π vezes 2, vai dar período igual a 4π. Tá vendo? Pela fórmula e eu só analisando o gráfico, a gente chegou ao mesmo resultado. Beleza, galera? Então, olha só, observe o seguinte, esses parâmetros, eles acabam alterando a imagem da função, eles acabam alterando o período da função, eles acabam transladando função para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima. Eu quero saber o que esses parâmetros causam no gráfico de uma função. Então, eu vou fazer o seguinte, para concluir esse vídeo, que a parte mais maneira dele é essa agora, eu vou digitar essa função aqui no GeoGebra, com esses parâmetros aqui, e vou começar a variar eles com vocês, para a gente ver o que acontece. Vamos ver aqui no GeoGebra, eu vou digitar a função, ó, f de x igual a mais b vezes cosseno de x, não, de cx, né? De c vezes x mais b. Gente, vamos ver como é que vai ficar o gráfico, hein? Olha só, o GeoGebra vai criar alguns controles deslizantes,
que são os valores de A, B e C, para a gente poder variar eles e ver o que acontece com o gráfico da função. Já está tudo pronto aí, tá bom? Olha só, ele desenhou o gráfico aqui, tá? E vai deixar a gente variar aí à vontade os valores de A, B e C para a gente ver o que acontece com o gráfico da função. Então vamos deixar ela como 0 aqui, só para vocês verem. 0, aqui eu vou deixar 1, aqui eu vou deixar 1 e aqui eu vou deixar 0. Olha só, o que eu tenho aqui é a função cosseno de x. A função cosseno de x, a gente já conhece o gráfico dela, tá aí, tá? Imagem de menos 1 a 1, período... vamos colocar aqui em radianos, o eixo x, para ficar mais fácil da gente entender. Vamos lá, gente, eixo x em radianos, para ficar mais fácil. Beleza, gente? Então, primeiro, vamos ver o que acontece com a função seno quando eu vario o parâmetro A, que é o primeiro aqui, ó, esse carinha que está aqui, gente, olha. Vamos variar ele. Se eu variar o parâmetro A função continua com o mesmo desenho, porém ela translada verticalmente para baixo e para cima, tá? Se eu colocar 2 unidades, ela translada 2 unidades para cima. Se eu colocar menos 2, ela translada 2 unidades para baixo. Então eu vou voltar aqui e vou deixar 1. Deixar 1. Então eu já vou anotar aqui, ó. O parâmetro A, ele translada a função verticalmente a unidades. Vou deixar assim, tá bom, gente? Já dá para entender. Então, o parâmetro A, ele translada a função tantas unidades para baixo e para cima. Tá bom, gente? Em relação ao eixo Y, tá? E o parâmetro B? O parâmetro B é esse que multiplica a função cosseno de x. O que ele faz com a função? Tá? Vamos alterar ele aqui para a gente ver, ó. Parâmetro B, olha. Opa! Parâmetro B. Olha só, gente. Ele muda a imagem da função, olha. Vamos supor que a função ela tinha a imagem de menos 1 a 1. Vamos voltar aqui para cosseno de x aqui, ó. Ó, ela tem a imagem de menos 1 a 1. Se eu começar a alterar o parâmetro B, olha o que vai acontecer. Se eu mudar o parâmetro B para 2, ó. Opa! Olha, mudei para 2. A imagem dela passou a ser de menos 2 até 2. Vou mudar para 3, ó. Ó, a imagem dela passou a ser de menos 3 até 3. Ou seja, valores positivos aumentando a imagem, valores entre 0 e 1 deixa ela mais achatadinha, né? De qualquer forma, a imagem varia de acordo com esse parâmetro. E negativo, ele inverte a função, mas também alterando a imagem dela. Então, vamos escrever ali no nosso papelzinho ali, que o parâmetro B altera a imagem da função D. O intervalo acaba ficando de menos B até B. Em vez de ficar de menos 1 a 1, fica de menos B até B. Tá bom, gente? Vamos ver agora o que acontece quando eu mudo o parâmetro C. Vamos voltar para o que estava antes. Função cosseno de x. Aqui estava 1. Opa, aqui, cosseno de x. Aí eu vou alterar o parâmetro C. A gente já sabe o que ele faz das aulas anteriores. O parâmetro C, ele... Deixa eu tirar esse aqui. Ele vai alterar o período da função, gente. Olha só, olha. Conforme eu vou mudando o parâmetro C, o período dela diminui. Se o valor de C ficar muito grande, o período fica pequenininho. Se eu deixar o valor do P entre 0 e 1, o período vai aumentando. Ó. Tá bom? Olha só, gente. Na verdade, negativo e positivo não faz diferença. Porque o cálculo do período, né, a gente faz aqui, ó, 2π dividido pelo módulo de C. Então, seja o C negativo ou positivo, o resultado que vai influenciar é o módulo, é o valor positivo. Então, olha só. Tá? Então, vou colocar aqui, ó. Vamos anotar. Altera
o período da função de acordo com P igual a 2π sobre o módulo de C, de acordo com essa fórmula aí. Só falta a gente descobrir o que o parâmetro D, que é esse aqui, ó, que está sendo somado ao ângulo da função. Lembrando, aqui dentro é ângulo, hein, gente? Então, o que acontece quando eu mexo no parâmetro D? Vamos voltar aqui para 1, para virar a função cosseno de x. Vou alterar o parâmetro D, olha. Quando ele fica positivo, a função translada para a esquerda, ó. E quando eu deixo ele negativo, ela translada para a direita. Gente, faz o seguinte, observe aqui, ó, esse ponto máximo aqui, ó, que está na direção do 2π, esse ponto máximo aqui, fica olhando para ele, tá? Quando eu somar π aqui na função, cosseno de x mais π, ele vai deslocar e vai ficar na direção do π, ó. 3,14 mais ou menos aqui, ó. Ele vem parar aqui. Então, à medida que eu vou somando, ele vai deslocando para a esquerda e à medida que eu vou subtraindo, a função vai deslocando para a direita. Então, vou anotar aqui, ó. Translada a função para... Não, vou colocar aqui assim, ó. Translada a função horizontalmente de unidades. Então, ele vai para a esquerda ou para a direita. Muito legal isso daí, hein, gente? A gente conseguiu ver as variações da função. Vamos colocar essa daqui, ó. O A vale 2. O A vale 2. Para ver se ficou certinho do jeito que a gente fez. O A vale 2. O B vale 3. E esse daqui vale meio, né, que é o C. Será que... consegui colocar meio. E o D vale menos π sobre 6. Quanto que é menos π sobre 6, gente? Tem que digitar aí na calculadora para ver quanto que é. Gente, então vamos alterar aqui o valor de D, tá? Ele vale 0,52, mas aqui é menos π sobre 6. Então vai ser menos 0,52. Vou colocar menos 0,5. Tá aqui o gráfico da função que a gente fez no papel. Tá aqui, ó. É 2 mais 3 cosseno de meio x, né? Menos 0,5. Gente, vê se o gráfico aí não coincide com o que a gente desenhou aqui no papel. Olha só, o ponto máximo dele estava aqui e aqui. Tá vendo? E o ponto mínimo aqui. Exatamente o gráfico que a gente fez, né, gente? Muito bacana isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham gostado da playlist de trigonometria, que aprendam bastante. Se tiver mais coisas que vocês queiram que eu faça vídeo, deixa aí nos comentários, tá? Que eu vou acrescentando aí a nossa playlist, beleza, galera? E não esqueçam de deixar aquele like, hein? Olha, um forte abraço para vocês e tchau, tchau. Vamos para os próximos conceitos. Tchau, galera!